Lei 14.833 de 2024, tutela específica e conversão em perdas e danos do cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer e entrega de coisa. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito, aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você tem interesse, curta, comente, compartilhe esse vídeo, peça sugestões de novos temas para os meus próximos vídeos. Veja também os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog e me acompanhe ali pelo site e pelas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou comentar uma lei recente de 27 de março de 2024, a Lei 14.833, que alterou um dispositivo do Código de Processo Civil e entrou em vigor no dia seguinte, o dia 28 de março de 2024. E qual foi a modificação que essa lei promoveu ao incluir o parágrafo único no artigo 499 do Código de Processo Civil. Então, o vídeo é sobre essa modificação e as consequências que a inclusão desse parágrafo único ao artigo 499 trouxe para a responsabilidade contratual e também para a responsabilidade subsidiária e solidária ao permitir ao réu a oportunidade de cumprir a tutela específica antes da sua conversão, da obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, em perdas e danos, ou seja, em uma obrigação de pagar, o que também traz consequências para a forma de cumprimento das decisões judiciais. Antes dessa modificação feita pela Lei 14.833 no artigo 499, o dispositivo tinha só o caput, que estabelecia que a obrigação específica de fazer, não fazer ou entrega de coisa somente poderia ser convertida em perdas e danos sob duas condições: ou mediante requerimento da parte credora, do exequente ou da parte autora, ou também poderia ser convertido de ofício pelo juiz, se ele constatasse que é impossível, o que seria impossível, o cumprimento específico da obrigação ou a obtenção de um resultado prático equivalente na prestação da tutela específica. E aqui é importante destacar que esse dispositivo no CPC, o artigo 499, está inserido na seção 4 do capítulo 12 do título 1 do livro 1 da parte especial. Ele não está lá nas regras sobre o cumprimento de sentença, mas nas normas sobre sentença, especificamente no julgamento das ações relativas às prestações de fazer, não fazer, entrega a coisa, e aí regula, está junto com os dispositivos que regulam a forma de cumprimento dessas decisões judiciais relativas a essas obrigações e as consequências jurídicas que podem surgir com o descumprimento dessas espécies de obrigações diversas da obrigação de pagar. A Lei 14.833, que, como eu disse, entrou em vigor no dia 28 de março de 2024, inseriu um parágrafo único no artigo 499 do CPC, que tem o seguinte texto. Eu vou fazer a leitura do texto do parágrafo único, que é: nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos artigos 441, 618 e 757 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, e de responsabilidade subsidiária e solidária, ser requerida, e é requerida pelo exequente, pelo credor, a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá primeiramente a faculdade para o cumprimento da tutela específica. Então vamos ver o que isso quer dizer, o que mudou com a inclusão desse texto no parágrafo único do artigo 499 do CPC. Em primeiro lugar, o dispositivo faz menção às formas, às hipóteses de responsabilidade contratual que estão previstas em alguns dispositivos do Código Civil, que são os seguintes: o 441, que trata de vícios ou defeitos ocultos, o 618, que é sobre a solidez e a segurança do trabalho nos contratos de empreitada e outras construções, e no artigo 757, que trata dos contratos de seguro, todos
os dispositivos do Código Civil, 441, 618 e 757, e também em qualquer hipótese de responsabilidade subsidiária e de responsabilidade solidária. Então, em qualquer uma dessas situações, desses três dispositivos, dessas duas espécies de responsabilidade civil, antes de determinar ao réu que eventualmente cumpra a obrigação de pagar, ou seja, a conversão da obrigação específica em obrigação de pagar, o juiz deve primeiro ouvir o réu, intimar o réu, o devedor ou o executado, para que ele se manifeste sobre a possibilidade e seu interesse em cumprir essa tutela específica, seja de obrigação de fazer, seja de obrigação de não fazer, seja de obrigação de entregar um bem, uma coisa, ou sobre a possibilidade da conversão dessa obrigação específica em obrigação de pagar, ou seja, em perdas e danos. Então, aqui nós temos uma opção legislativa pela primazia do cumprimento específico da obrigação, porque nós passamos a ter um dispositivo no CPC que traz uma preferência dentro do ordenamento processual para o adimplemento da obrigação na forma em que ela foi originalmente pactuada, acordada entre as partes, ou seja, que primeiro deve-se dar prioridade para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer ou de entrega de coisa, antes de determinar a sua conversão em perdas e danos, para que ela seja cumprida de uma forma mais fiel possível aquilo que foi ajustado anteriormente pelas partes e levou ao conflito que não foi resolvido por elas e levou à necessidade da tutela jurisdicional. Então, essa primazia do cumprimento específico da obrigação se baseia nessa concepção de que sempre que for possível as obrigações devem ser cumpridas nos termos que foram originalmente acordados entre as partes, respeitando as vontades das partes e principalmente as expectativas originárias que motivaram a formação do contrato. Então, se uma pessoa que participou do contrato ou do negócio jurídico de forma mais ampla descumprir as suas obrigações, seja uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, e ela vai ser demandada judicialmente para cumprir essa obrigação, a prioridade no processo judicial é para que a obrigação seja realizada, seja cumprida na forma específica ajustada contratualmente entre as partes, em detrimento dessa alternativa de conversão em obrigação de pagar por meio de perdas e danos, que vai ser possível apenas se na viabilidade ou na impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Então, essa modificação feita sobre o artigo 499 do CPC reforça o cumprimento específico da obrigação como regra no processo civil. E aí, em consequência, nós temos a conversão em perdas e danos como uma medida excepcional. Então, essa mudança legislativa dá um sinal de que há uma tendência, ou houve pelo menos nessa lei, uma intenção de se valorizar a efetividade das relações contratuais para que as partes cumpram a obrigação conforme ajustado por elas próprias antes de surgir esse conflito que levou ao processo judicial. E aí, além disso, ao prever de forma expressa que, em primeiro lugar, o devedor deve ser ouvido para que ele tenha essa oportunidade de cumprir a tutela específica antes de eventualmente ser condenado em obrigação de pagar, ainda que o próprio credor já tenha pedido desde a petição inicial essa conversão em perdas e danos, passa a ficar claro do Código de Processo Civil que a execução específica da obrigação não é uma preferência, não é uma opção, mas é uma prioridade que vai ser observada no processo judicial. E aí, além disso, a referência específica que nós temos aos contratos que eu mencionei do Código Civil, dos artigos 441, 618 e 757, e também, ou seja, situações de responsabilidade contratual, e também a menção expressa do dispositivo do CPC, a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária, amplia
o objeto e o objetivo também da norma, porque aplica de forma ampla a diversas situações e independentemente da natureza da obrigação, independentemente dela decorrer de contrato, de um negócio jurídico, de um ato ilícito ou de alguma outra fonte de obrigação prevista no ordenamento jurídico, primeiro se deve buscar o cumprimento específico na forma que foi acordada entre as partes ou prevista em lei para o cumprimento dessa obrigação. Então, para concluir, a Lei 14.833 destaca essa importância do cumprimento específico das obrigações de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa e ajusta a dinâmica processual para refletir a prioridade do cumprimento específico da obrigação e busca com isso dar uma maior fidelidade aos termos em que foi originalmente ajustado, pactuado entre as partes, o que também aumenta a segurança jurídica, porque se a obrigação não for cumprida, o que se espera é que o judiciário exerça a sua atividade de coerção para fazer com que o devedor inadimplente cumpra a obrigação na forma ajustada ou até mesmo prevista em lei, mas é claro que nós podemos ter riscos aí para a efetividade do processo, porque antes de se eventualmente ir diretamente para a exigência da obrigação de pagar, nós teremos que tentar buscar ou verificar a viabilidade do cumprimento específico da obrigação. Então, com isso eu encerro esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima.